Vamos lá então. Abra sua Bíblia comigo hoje em 1 Timóteo capítulo 2. Balbino. Te liguei para saber se você estava ouvindo. Te liguei umas duas vezes. Para confirmar, né? Que eu falei, se confirmar eu vou esperar. Eu imaginei, como ele falou que ia trabalhar, às vezes ele nem segura. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Nós estamos na série, desde fevereiro, Igreja Sem Paredes, onde o propósito é a gente compreender a vontade de Deus para o teu povo, que é a igreja, que é, vamos dizer assim, ser igreja além dessas quatro paredes, né? E tudo que envolve isso. E aí passamos pelo conceito de justiça bíblica, que tem a ver com ter os relacionamentos corretos nessa vida, não apenas a nossa relação com Deus, mas Deus também olha a relação com as pessoas, né? Resumidamente, esse é o conceito de justiça. Passamos pelos cuidados com 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Passamos pelos cuidados com os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, né? E passamos no último mês. Não, deu branco agora. O que eu falei no último mês? Deu branco. Esqueci. Enfim, aí chegamos nesse mês de setembro, onde nós nos propomos algo que eu já havia adiantado, falar da relação do cristão com a política, né? Então, nós vimos nas duas últimas semanas, eu expus Provérbios 29:2, onde diz que quando os justos florescem, o povo se alegra, e quando os ímpios governam, o povo geme, né? E hoje nós vamos falar também sobre, o tema vai ser por todos que exercem autoridade. Esse é o tema, você vai ver aqui no texto de Timóteo, e nós vamos falar da importância da igreja orar em favor dos governantes e das autoridades. Amém? Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 a 4. Diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, que o Senhor possa nos instruir, como diz o próprio livro de Timóteo, na prática de toda justiça e na instrução de toda boa obra, Senhor. Que possamos compreender a Tua vontade para a Tua igreja nessa terra, que possamos manifestar o Teu reino, o reino desse Deus único, Rei real, invisível e imortal, para a glória do Senhor. O tema é por todos que exercem autoridade, porque já falamos na primeira semana, o tema foi pecado odiar a política, e mostrei para vocês biblicamente o porquê. Porque a política, em toda a Bíblia e ainda hoje, é algo que se relaciona muito com a nossa vida, né? E como nós vimos a vontade de Deus para o seu povo, que é exercer justiça nessa terra, seu povo, né, que busca a justiça, que luta contra as injustiças e opressões, que cuida dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Então, nós vimos que, falamos também das viúvas, falamos dos pais, e tudo isso se relaciona com política, porque cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, para gerar um impacto verdadeiro, para exercer justiça, nós vamos ter que envolver aqui, né, esse envolver entre aspas, né, não é um envolver como avulso, assim como os evangélicos costumam envolver hoje, né? O envolver aqui é resguardado, é dentro desse contexto de toda a nossa série. Nós precisamos nos envolver porque esse assunto da política é relevante, para que a gente possa lutar pela justiça, né? E vimos que, inclusive, existem cristãos que são vocacionados para exercer a vocação de Deus na política, como vários homens de Deus na Bíblia foram, né? E semana passada vimos que quando os justos, aqueles que buscam andar com Deus, eles não florescem, eles não se multiplicam e largam de lado, os ímpios governam. E aí nós vimos semana passada as características dos ímpios.
que eles já não temem a Deus e nem as pessoas. E aí o resultado é o povo gemer, né? E além disso, nós cristãos, e nós vamos ver isso nesse texto e outros, que nós temos um chamado para também orar pelos governantes. Orar, também somos chamados a nos submeter, a obedecê-los naquilo que eles não contradizem a palavra, mas não vou abordar tanto esse aspecto. Eu vou abordar mais, vou focar mais nesse chamado que nós temos de orar pelos governantes. Amém? Vamos lá. Vou ler mais uma vez o nosso texto. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É sempre bom lembrar o contexto da carta de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, discípulo do apóstolo Paulo, né? Foi discipulado pelo apóstolo Paulo, andava com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi, né, a gente costuma dizer, o maior missionário da sua época. Através dele, Deus espalhou o evangelho por toda a Europa, né? Porque os apóstolos que andaram com Cristo, eles tiveram muita dificuldade de entender que Jesus queria que o evangelho fosse pregado a todas as nações, né? E eles ainda tiveram muita dificuldade, a gente lê isso no livro de Atos dos Apóstolos, eles ainda ficaram muito presos aos judeus, né? Então Deus teve que levantar o apóstolo Paulo para extrapolar os limites, né? E aqui um parênteses, por isso que não é comum, já é comum, é natural nós, o povo de Deus, termos ainda, vamos dizer assim, a dificuldade de entender que Deus quer que a gente vá a todas as nações, né? A gente ainda fica muito, tem a ver com essa série, ficar muito dentro das nossas quatro paredes. E os discípulos, os 12 principalmente, eram assim, eles ficaram muito presos nas quatro paredes deles, e Deus teve que levantar o apóstolo Paulo para quebrar as paredes, né? E falar, não, vão a todos os povos, a todas as nações. E aí Paulo montou uma equipe, porque o apóstolo Paulo não fez tudo isso sozinho, né? Deus deu uma equipe para ele. E Timóteo era um deles. Timóteo era talvez o mais próximo dele. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que Timóteo era o mais próximo dele. Então, se a gente ler 1 Timóteo, se a gente ler o capítulo 1, a gente vai ver que Paulo havia deixado Timóteo na cidade de Éfeso para pastorear a igreja lá, para cuidar da igreja lá. E aí no capítulo 1 ele faz a introdução, ele saúda Paulo, né? Saúda Timóteo através da carta, isso é uma carta. Faz uma breve introdução de um dos problemas que já tinha na igreja, que eram os falsos mestres, os falsos ensinos, o que também não é novidade na igreja, amém? Eu sempre gosto de lembrar isso, tem desde o início. E inclusive Paulo fala para Timóteo combater os falsos mestres, que é algo também que a gente tem perdido. A gente acha que não pode, né, falar contra e apontar os falsos mestres. Se nós temos certeza que são falsos mestres, nós temos que apontar. Nós temos que ajudar a igreja a entender que aquilo são falsos ensinos. Fecha outro parênteses. E aí o apóstolo Paulo fala o motivo pelo qual ele estava escrevendo a carta e diz que todas as instruções que ele vai dar é porque ele reconhecia o chamado que Deus tinha para Timóteo. Inclusive Paulo vai falar no final do capítulo 1 que inclusive foi confirmado por presbíteros da igreja, né? Que Deus havia chamado ele. E aí vem o capítulo 2. E o apóstolo Paulo começa assim: antes de tudo, antes de todas as instruções que eu vou dar, antes de todas as outras orientações que eu vou dar, e eu sempre gosto de lembrar também o capítulo 3, verso 14 e 15, que diz assim, ó, Paulo dizendo para Timóteo: escrevo-lhes essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, outro propósito dessas orientações que o apóstolo Paulo vai dar é para que Timóteo, como um jovem pastor, soubesse orientar a igreja como a igreja deve se comportar como casa de Deus. E sempre bom lembrar também que a casa de Deus não é esse prédio aqui. É nós nos reunidos, né? Aquela canção que a gente gosta de colocar na ceia que diz: quando nos reunimos, somos casa de Deus. Nós reunidos somos casa de Deus. E aqui ele diz, para que você saiba como deve se comportar. Porque Deus espera que haja ordem, né? Como Paulo vai dizer em Coríntios. Há um padrão que Deus quer que a sua igreja viva. Deus não quer que a sua igreja viva de qualquer maneira. E essas orientações também é para instruir e discipular o jovem pastor Timóteo a saber como orientar a igreja. Pois bem, ele começa dizendo no capítulo 2, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens.
Então, uma das coisas que nós devemos fazer quando nos reunimos como igreja é orações, súplicas e intercessões por todos os homens. O principal motivo, o apóstolo Paulo vai dizer, porque isso é agradável a Deus, que deseja que todos sejam salvos. Então, o principal motivo pelo qual nós, como igreja, quando nos reunimos, devemos orar, é pela salvação dos homens, é pela salvação das pessoas. E aqui, homem está resumindo a humanidade. Nós devemos orar pela salvação das outras pessoas. Se somos igreja verdadeira, um dos motivos pelo qual não podemos ficar presos dentro dessas quatro paredes é porque Deus quer que todos sejam salvos. E a primeira coisa que nós, igreja, fazemos é orar pela salvação deles. Depois é anunciar o evangelho para eles. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, antes de tudo, olha, antes de eu passar para as outras instruções, eu quero recomendar que vocês orem, que vocês supliquem a Deus, que vocês façam intercessões por todos os homens, porque Deus quer que todos sejam salvos. O Senhor Jesus morreu por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E é por isso que o Evangelho deve ser anunciado a todas as nações. E nós devemos ter como um dos motivos de orações como igreja, a salvação das pessoas. Amém? E aí o apóstolo Paulo no verso 2, ele vai dar um exemplo. Ele vai dar um exemplo, citar um exemplo, e o propósito dessa manhã é entender o porquê desse exemplo de pessoas dentro desse todos os homens que nós devemos orar. E aí ele vai dizer, verso 2, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. O apóstolo Paulo dá um exemplo de pessoas que nós devemos orar, que é os reis, né? Porque na época não havia presidentes, haviam reis, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Por isso que o tema dessa manhã é esse, por todos que exercem autoridade. Por quê? Dentro do que nós temos falado nas 2 últimas semanas. O contexto político em que nós vivemos hoje é diferente. Nós não temos mais reis, né? Não no Brasil, pelo menos, né? Recentemente, um dos últimos países onde ainda tem rei e rainha, né? A rainha Elizabeth faleceu, e aí assumiu o Charles, né? Acho que é o rei Charles lá que assumiu. Mas no Brasil nós não temos reis mais, nós temos presidentes. Então, o contexto político em que nós vivemos é diferente, a estrutura de governo é diferente, mas o princípio da palavra de Deus é o mesmo. Nós devemos orar por todos que exercem autoridade. E aqui eu quero, através da palavra de Deus, mostrar por que nós devemos orar pelos que exercem autoridade. Por que será que o apóstolo Paulo, e aqui várias outras passagens, os apóstolos, eles orientaram a igreja a honrar, obedecer, se submeter e a orar pelas autoridades? Por quê? Nós vamos ver aqui agora. Em primeiro lugar, eu elenquei 5 motivos. Primeiro motivo pelo qual devemos orar pelas autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Romanos capítulo 13, verso 1, se você for rápido pode abrir, senão eu vou ler aqui e você pode conferir na sua casa. Romanos 13, verso 1 diz assim, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Roma, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. E aqui um detalhe, abre um parênteses, que é sempre bom. Em algumas igrejas evangélicas, esse conceito de autoridade em alguns versos, eles aplicam ao pastor, né? Para fazer o pessoal baixar a cabeça diante de tudo que o pastor fala. Mas esses textos que eu vou citar, inclusive esse de Timóteo, a autoridade aqui é governamental, é política, tá? É política. O que não significa também que não devamos nos sujeitar uns aos outros, mas é assunto para outro dia. Então os textos que eu vou ler, as autoridades aqui são autoridades políticas, amém? O apóstolo Paulo diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, em outras traduções, ordenadas. Por que devemos orar pelas autoridades que exercem função, cargo político? Porque todas elas foram estabelecidas por Deus. E o que isso quer dizer? O Estado, o governo, a política e os políticos só existem porque Deus quis que eles existissem. Podemos, Lucas, mas se a gente estudar a história do mundo, foi os homens que foram desenvolvendo, beleza, mas como várias outras coisas. Mas tudo isso debaixo da mão soberana de Deus, o único rei imortal. Deus, ele tem o controle de toda a história, amém? Ele tem o controle de toda a história. E ele vai conduzindo a humanidade de acordo com a vontade dele. Então, toda essa estrutura de governo, eu até participei de um podcast semana passada com o pastor Júlio, né, da Assembleia,
onde a gente falou disso. Se a Bíblia ela defende ou ela aprova a existência do Estado, né, da política em si, vamos resumir nisso. E a Bíblia defende. E um dos textos é esse. O apóstolo Paulo está dizendo que toda autoridade governamental, toda autoridade política, ela foi constituída por Deus. O Estado, a política e os políticos só existem, essa estrutura em que vive a sociedade, ela só existe porque Deus estabeleceu, porque Deus quis que ela existisse. E essa palavra estabelecida e ordenada significa que Deus criou a estrutura. E aqui lembrando, não são pessoas específicas, são as estruturas que Deus constituiu. E esse é o primeiro motivo pelo qual devemos orar por elas. Porque Deus nos orienta a orar. Por quê? Porque Deus instituiu a autoridade. Porque Deus instituiu essa estrutura na qual nós vivemos. É claro que ao longo do tempo foi mudando e ainda muda de país para país, mas todas debaixo do domínio de Deus. Todas existem pela vontade de Deus. Não sei se vocês se lembram, quando Jesus foi entregue aos romanos, e Pilatos, conversando com Jesus, virou para ele e disse assim, João 19, você sabe que eu tenho poder para te soltar e te manter preso. Qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Jesus virou para ele e disse assim, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não se fosse dada de cima. Quando Pilatos, porque Pilatos começou a conversar com Jesus e a Bíblia diz que Jesus nada respondia. E aí ele fala, bravo, você não sabe que eu tenho o poder de te soltar e te manter preso? E aí Jesus vira para ele e diz, você só tem essa autoridade sobre mim, porque de cima foi te dado. Você só tem essa autoridade que você tem porque o meu Pai te deu. Se o meu Pai não tivesse te dado, você não teria essa autoridade. Então, e é claro que aqui a gente vê, Jesus foi entregue, Jesus foi maltratado, foi açoitado. Mas o que Jesus queria dizer é que você só tem essa autoridade porque o meu Pai deu, porque o meu Pai constituiu. E essa é a primeira razão pela qual devemos orar pelas autoridades. Porque se elas existem porque Deus quis que elas existissem. E através da palavra de Deus, inclusive nesse verso de Timóteo, Deus nos orienta a orar por todos que exercem autoridade. É claro que abre parênteses. Isso não significa que Deus sempre aprova a conduta de quem está no cargo de autoridade. Não significa que tudo que eles fazem é sempre certo. E também não significa que devemos sempre nos submeter a eles. Eu vou só citar brevemente. Por quê? Porque naquilo em que eles contradizem a palavra de Deus, nós não devemos obedecê-los. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, existe exemplo de pelo menos 2 oportunidades em que as autoridades da época disseram para os apóstolos pararem de pregar e a resposta deles foi, nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Então vai haver sim, o que não é o assunto de hoje, vai haver momentos em que nós devemos desobedecê-los. Amém? E outra coisa que é sempre bom lembrar, é por isso que nós cristãos não podemos ser anarquistas. Não sei se você já ouviu falar, mas existe um grupo de pessoas, existe um pensamento que acredita que não deveria haver autoridade nenhuma, são os anarquistas. Não deveria haver governo, Todo mundo, devia ser liberado, E o povo em si vai chegar num consenso, Até parece, Com autoridade não chega, imagina. Não sei se vocês se lembram exemplos. O que me lembra, do Brasil, foi no Espírito Santo, uma época que eu acho que, não lembro se foi a polícia, não entendo a diferença, mas acho que foi as autoridades que fizeram greve, não lembro se foi greve, e os cidadãos de bens começaram a invadir as lojas. E por quê? Porque souberam que as autoridades estavam de greve. Então olha para você ver como que o ser humano chega ao nível. Só de saber que a autoridade está de greve, eles já fazem o que querem. E está havendo em outras nações do mundo esses pensamentos de tirar as autoridades. Pessoas estão entrando em lojas e simplesmente levando tudo. Não sei se você já viu na internet por aí. Então nós não podemos ser anarquistas. Nós cristãos, porque Deus nos instrui, nós devemos defender sempre a existência das autoridades. Amém? Então esse é o primeiro motivo pelo qual devemos orar pelas autoridades. Porque Deus instituiu elas. Segundo motivo pelo qual devemos orar pelas autoridades. Porque a política, o governo e as autoridades influenciam a nossa vida em sociedade. Por que o apóstolo Paulo diz para orar? Olha o que ele diz, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Então, para a gente ter uma vida tranquila e pacífica, isso envolve, e isso está muito influenciado com a existência das autoridades. Nós vimos nas 2 últimas semanas
que a palavra de Deus diz que quando os justos estão em autoridade, em posição de autoridade, o povo se alegra, justiça é feita. Mas quando os ímpios governam, o povo geme. E esse texto também está de acordo, porque diz que um dos motivos pelo qual nós devemos orar pelas autoridades é para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Então o apóstolo Paulo está dizendo que se queremos ter uma vida tranquila e pacífica, devemos orar pelas autoridades. Devemos orar pelos governantes. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 13, verso 3 e 4. Ele diz assim, ele disse que devemos nos sujeitar às autoridades porque foram constituídas por Deus, e aí ele vai continuar explicando. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Verso 4. Pois os governantes é serva de Deus, para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. O apóstolo Paulo diz que o governo, que os governantes, que as autoridades são servas de Deus. E a palavra original, sabe o que significa? Diácono. Que é a mesma palavra que usa para os diáconos lá em Atos capítulo 6. Aqueles que servem à mesa das viúvas e dos mais necessitados. A mesma palavra que Deus usa para diáconos, vamos dizer assim, no contexto de igreja, Deus usa para se referir aos governantes. Olha o que Deus diz: as autoridades são meus servos, são meus diáconos. Para quê? Para punir o mal. Portar a espada é isso, é o poder de punir, é a autoridade para punir. Deus concedeu às autoridades o poder de punir aqueles que praticam o mal. Por isso que Paulo vai dizer, se você pratica o bem, você não tem que temer. Não tem o ditado, quem não deve não teme? Né? É bem isso, vem daqui, tenho certeza que vem daqui. E aí o apóstolo Paulo diz, porque ela é serva de Deus, para punir o mal, para o seu próprio bem, e para quê? Para que a justiça seja feita. Nós temos visto isso nessa série, sobre exercer a justiça. Então Deus está dizendo que as autoridades, quando elas cumprem a função estabelecida por Deus, né? Não vamos entrar hoje no mérito de quando os ímpios governam, quando elas buscam compreender e exercem aquilo pela qual Deus as chamou, elas lutam pela justiça e elas têm o chamado de Deus para punir o mal. Irmãos, o mundo só não é pior porque Deus instituiu as autoridades. Lembrando esse exemplo que eu dei, até cidadão de bem, aqui entre aspas, quando as autoridades não estão presentes, elas deixam, vamos dizer assim, a depravação total do coração delas tomar conta e elas fazem tudo o que querem. Os textos que nós vimos, quando os justos florescem ou exercem a autoridade, o povo se alegra. Mas quando os ímpios governam, o povo geme. Por quê? Nós vimos semana passada, os ímpios odeiam o que é bem e eles abominam a justiça. Então você imagina o que o povo será, né? Se os ímpios governarem, os ímpios que não estão no governo também vão aflorar e vão fazer tudo o que querem. Inclusive, no podcast que eu participei, o pastor Júlio fez uma pergunta. Se podemos na igreja orar por políticos? E a minha resposta para ele foi, pelos eleitos sim, devemos. Por que eu fiz essa diferença? Porque nós aqui, vocês sabem, nós não concordamos em, por exemplo, o irmão, ainda que seja irmão, o irmão fulano de tal é candidato, vamos trazer ele na igreja, trazer ele na frente para orar. Se ele é candidato, publicamente no culto eu não concordo que devemos orar por ele. Porque hoje em dia as pessoas vão entender como propaganda política, sim ou não? Vão entender que é propaganda. Você pode falar que não é, mas não se engane, as pessoas vão entender que é propaganda. Agora, se foi eleito, ele ganhou, aí sim, eu acredito que nós devemos até orar. Porque a palavra de Deus está nos dizendo para orar por todos que exercem autoridade. Não acredito que devamos chamar na frente ou dar o microfone para ele, né, no culto a Deus, mas podemos sim orar por eles. E devemos até. É isso que nós temos visto nessa pregação. Motivo 3 pelo qual devemos orar pelas autoridades. Porque as autoridades, principalmente quando os ímpios governam, elas podem ser o maior inimigo da igreja. E nós também vimos isso, nós vemos isso ao longo da história da igreja. Não só ao longo da história bíblica, como por exemplo o Faraó, quando perseguiu o povo de Deus, ele era a autoridade maior, e nós vimos como que por 400 anos ele oprimiu o povo de Deus. Nós vemos a história de Esther, não sei se você lembra a história de Esther, um homem que recebeu a autoridade do rei, o Amã,
ele quase gerou um genocídio do povo de Deus. E Deus teve que usar a rainha Esther para intervir e não permitir que o povo, né, a rainha Esther e o Mardoqueu, o tio dela, para que o povo de Deus fosse guardado. E também vemos na história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando também governantes decidem perseguir o povo de Deus, principalmente quando eles estabelecem coisas que o povo de Deus não deve obedecer, como foi o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, outro motivo pelo qual nós devemos orar, porque em alguns momentos, quando os ímpios governam, as autoridades governamentais podem ser os maiores inimigos da igreja e perseguir furiosamente. Nós sabemos que existem países no mundo, não é o nosso caso no Brasil, graças a Deus, ainda, acredito eu, mas existem países no mundo onde você não pode ser cristão. Ou pelo menos você tem que ser escondido. Porque se souberem que você é cristão, o que eles fazem? Matam. Eles matam. Então, nós devemos orar também pelos governantes por causa disso. Porque também em todas essas histórias que eu citei ao longo da Bíblia, nós vemos que quando o povo de Deus ora, nosso Deus é soberano. E quando ele decide intervir, ele intervém a ponto de mudar o coração daqueles governantes. Ou pelo menos fazê-los deixar o povo de Deus em paz. Que é o que nós vemos, por exemplo, na história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus interveio e fez aqueles reis. Nós não temos relato bíblico de que eles converteram de verdade. Mas nós temos o relato de que por causa da intervenção de Deus, através da oração dos seus servos, Deus fez com que, no mínimo, aqueles governantes deixassem o povo de Deus em paz. Que foi, inclusive, Nabucodonosor e o rei Dario estabeleceu um decreto, uma lei, para deixar o povo de Deus em paz e deixá-los adorar. Então esse é o terceiro motivo. Porque quando eles são inimigos, nós devemos orar porque o nosso Deus é soberano e ele pode intervir para que as autoridades, como tem sido no Brasil, até hoje no Brasil as autoridades têm deixado a gente o quê? Em paz. Nós não temos problema em plantar igreja, nós não temos problema em cultuar o Senhor publicamente. Nós somos um país que os governos ainda têm nos deixado em paz. E que possamos continuar orando para que isso continue. Amém? Quarto motivo, para que eles protejam a nossa liberdade. O verso, capítulo 2 ainda, Paulo diz assim, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, o que aborda de modo geral, e com toda piedade e dignidade. E aí os comentaristas bíblicos vão dizer que piedade e dignidade se referem, piedade à relação com Deus e dignidade à relação com os outros. Em outras palavras, de forma simples, nós devemos orar para que os governantes, como é o caso do Brasil, continuem nos dando a liberdade, para que a gente tenha a nossa vida com Deus em paz e também possamos amar uns aos outros. Porque, por exemplo, inclusive o pastor Anderson Silva gosta muito de citar isso, em países onde o governo é de esquerda, inclusive a França, você sabia que na França a igreja não pode nem ajudar os necessitados, como igreja e instituição? Não pode. Porque é obrigação, é responsabilidade do Estado. Então, se a igreja na França quer ajudar as pessoas, tem que ser informal. Elas não podem ter instituições, não podem ter organizações que ajudem a ajudar as demais pessoas. Porque não podem, é um meio também de eles controlar a igreja. Então, uma das formas que nós devemos, um dos motivos, é para que os governantes continuem nos dando a liberdade, para que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós temos visto isso nessa série, o cuidado com os pobres, com as viúvas, com os estrangeiros, que nós devemos orar para que os governantes e o governo brasileiro continuem nos dando a liberdade da gente fazer tudo o que quisermos fazer, entre aspas, né, que estiver dentro também da lei, para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ti mesmo. Né? Esse nós devemos orar. Inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos, não sei se vocês vão lembrar, termina com o apóstolo Paulo chegando em Roma, né, preso, sendo falsamente acusado, mas ele chega em Roma, e inclusive, na verdade, é ele quem apela para César para ir para Roma, para quê? Para pregar. E lá na carta de Filipenses ele inclusive vai dizer que já tinha um punhado de soldado convertido a Deus, né? E ele fala em Filipenses, a minha prisão tem servido à causa de Deus. Olha uma pessoa que tem compreensão de que onde ele estiver, ele está como instrumento de Deus. E aí, Atos capítulo 28 termina o verso 30 e 31 dizendo assim, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Verso 31, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus,
abertamente e sem impedimento algum. Por que devemos orar? Devemos orar para que o governo e os governantes nos deem como igreja a liberdade que Paulo tinha. Paulo estava preso, né? Ele estava preso, ele iria ser julgado, foi julgado e decapitado, mas por 2 anos inteiros as autoridades permitiam que ele alugasse uma casa, que ele recebesse qualquer um que quisesse vê-lo, e ele tinha liberdade para pregar o reino de Deus e pregar sobre o Senhor Jesus sem impedimento ou ir de forma aberta. Essa deve ser a nossa oração. Que os governantes nos deixem em paz, para que a gente, seja na nossa casa, seja no espaço público de culto, a gente possa pregar o reino de Deus, falar sobre o Senhor Jesus abertamente e sem impedimento. E além do mais, como nós sabemos que constitucionalmente nós somos protegidos, a Constituição protege qualquer culto de qualquer religião de impedimento. Se entrar alguém querendo impedir, querendo fazer tumulto aqui no nosso culto público, nós podemos chamar a polícia e a polícia vai vir para nos proteger, para proteger o nosso espaço de culto. Porque ainda no Brasil nós somos protegidos inclusive por lei. Nós não podemos ser violados no nosso espaço de culto. Então esse é outro motivo, devemos orar para que continue dessa forma, para que tenhamos liberdade para continuar pregando o reino de Deus e falando sobre o nosso Senhor Jesus. E o quinto motivo e último, devemos orar pelos governantes, porque o Deus no qual nós cremos, o Rei eterno, soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre os governantes. Provérbios 21:1, olha o que diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Olha o que a palavra de Deus diz. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Por que devemos orar a Deus pelas autoridades? Porque nós cremos um Deus que tem o coração dos reis e das autoridades. O rei aqui representa a autoridade máxima da época. Nós cremos num Deus que tem o coração das autoridades na sua mão. E Deus conduz o coração deles para onde Ele quer. Para onde Ele quer. Então, principalmente, seja para que nós continuamos tendo paz, para que continuamos tendo liberdade, nós devemos orar ao nosso Deus para que conduza o coração dos governantes, ou vai que acontece de um ímpio assume o governo, assume ou está em função de autoridade. Devemos orar ao nosso Deus, porque o nosso Deus é capaz, como eu já dei exemplos, de conduzir o coração dos reis. Ele fez com que Nabucodonosor voltasse atrás, ele moveu o coração de Faraó, inclusive o nosso Deus, a Bíblia diz que foi ele quem endureceu o coração de Faraó. Então não é um assunto de hoje, mas nosso Deus também, se for vontade dele, para o bem do seu povo, ele pode até mesmo endurecer o coração dos governantes. Mas não vamos falar disso, que é um assunto até meio difícil de compreender, né? Mas o nosso Deus faz o que Ele quer. Então nós devemos orar porque, seja tendo um governo que nos dá liberdade, que nos deixa em paz, ou tendo um governo ímpio, nós devemos orar ao nosso Deus, porque o nosso Deus é soberano sobre os governantes, independente se eles nos deixam em paz ou não. Independente se eles nos perseguem ou não. O que os cristãos nos outros países onde há perseguição oram é porque eles sabem que o nosso Deus é soberano sobre o coração dos governantes. E o nosso Deus, lembra que ele clama o seu povo, se o meu povo orar, se arrepender dos seus pecados, nosso Deus prometeu, nosso Deus é um Deus que responde a oração. E eu creio que o nosso Deus é o mesmo. Se ele converteu o coração de governantes no passado, se ele conduziu, ainda que eles não se converteram, mas se ele fez com que os governantes cumprissem a sua vontade em favor do seu povo, nosso Deus pode continuar fazendo a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa ainda hoje. Abra sua Bíblia agora no Salmo 72 e nós já vamos concluir. Nós estamos falando sobre oração pelos governantes. E o Salmo 72 é um exemplo de oração por um rei. Salmo 72. Nós vamos ler ele rapidamente. O último verso vai dizer que essa é uma oração de Davi. Aqui diz que quem escreveu foi Salomão, mas que é uma oração de Davi. Então Salomão, que escreveu vários provérbios e salmos também, registrou, acredito eu, uma oração do seu pai. Imagina Salomão, jovem, pequeno, criança, ouvindo o seu pai orar. E olha a oração que Salomão escreve, que muito provavelmente ele ouviu o seu pai, rei Davi, como eu citei, ainda considerado o maior rei de Israel, mais querido, né? Apesar de que não foi perfeito.
Mas olha a oração que Salomão disse que o seu pai Davi fez pelo rei. E aqui nós podemos entender que era por ele mesmo. Ou, quem sabe, foi por Saul, um rei que até o perseguiu por um momento da vida dele. Mas vamos prestar atenção na oração que Davi faz pelo rei. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Olha a oração que Davi faz pelo rei, para que Deus o revista de justiça, para que ele julgue com retidão, para que ele seja, inclusive, o filho do rei, e para que ele julgue com justiça aqueles que sofrem opressão. É o que nós temos visto em toda essa série. Guardar e exercer justiça, principalmente aqueles que são oprimidos. Verso 3. Que os montes tragam prosperidade ao povo. A quem? Ao povo. E as colinas o fruto da justiça. Nós oramos para o rei, para quê? Para que o povo se alegre, para que o povo tenha prosperidade. Verso 4. Defenda ele os oprimidos entre o povo, e liberte os filhos dos pobres, esmague ele o opressor. Para que ele defenda os oprimidos e liberte os filhos dos pobres, e esmague o opressor. Que o rei possa cuidar dos necessitados e também ir contra os opressores. Lembra da parábola que Jesus contou de um juiz iníquo que não temia a Deus e nem aos homens, e a viúva pedia para que ele julgasse a sua causa e ele não dava nem aí para ela? Davi aqui ora para que o rei venha não só julgar a causa dos pobres, dos oprimidos, mas que também ele possa ir contra o opressor, né? Lembra que lá na primeira temporada nós falamos sobre Isaías. Em Isaías 58, Deus diz que o jejum que agrada a ele é quebrar o jugo dos opressores. Isso significa lutar, entenda essa palavra, ativamente contra os que oprimem. Porque não basta cuidar dos necessitados, a gente tem que combater os opressores também. Tem que ir contra eles. Lembra que Jó falou, inclusive naquela pregação de Jó, Jó diz que ele quebrava os dentes dos opressores. Ou seja, Jó não só lutava pelos oprimidos, mas ele também era ativo contra aqueles que oprimiam. E esse é o que Davi ora para que o rei seja, né? Verso 5. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Que assim como a água, né? Coitada dessas plantinhas, elas vê água só no domingo. Imagina quando no domingo a gente põe água nela. Imagina como que elas ficam alegres. Olha o que o salmista, que Davi está dizendo. Que o rei seja como essa água quando é derramada na planta. Que o rei para o povo seja como a água para a planta, que venha regar, né? Que venha dar alegria, que venha trazer refrigério. Verso 7. Floresçam os justos no dia do rei. Dependendo de como é o rei, os justos também têm espaço para florescer. Né? E nós sabemos isso no nosso contexto político, dependendo do governante, os justos, aqueles que buscam honrar a Deus no campo da política, eles têm mais espaço, eles têm mais apoio. Mas dependendo dos governantes, por exemplo, os países onde há perseguição, você acha que aqueles justos que querem exercer cargo político, eles têm espaço? Não tem. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrate até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarse e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá que lhe ofereçam presente. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Olha o que diz. Aos olhos desse rei, a vida deles, dos oprimidos, daqueles que sofrem, é preciosa. Oramos para que os governantes e todos que exercem autoridades vejam a vida das pessoas como preciosa. Que eles não vejam as pessoas como degrau para que eles alcancem um cargo de poder. Mas que eles de fato exerçam a política, como eu disse nas 2 últimas semanas. Que os governantes entendam que a vocação dada por Deus para o exercício da função deles é para ver a alegria do povo. É para que as pessoas sejam preciosas aos seus olhos. Continuando. Verso 15.
Tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente. E todo dia se invoque bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando o alto dos montes. Floresçam seus frutos como os do Líbano e cresçam a cidade como as plantas do campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoados todas as nações por meio dele e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Ele diz aqui no verso que as cidades cresçam como flores. A nossa cidade pode crescer dependendo daqueles que exercem autoridade. Nós sabemos que se os que exercem autoridades lutarem pelo bem do povo, a cidade vai crescer. Mas nós também sabemos que existem autoridades que são a tampa do gargalo de uma cidade, que eles não deixam, eles já tomaram conta e não deixam a cidade crescer. E nós temos visto nessa série que devemos querer o bem da nossa cidade, né? Mês que vem nós vamos falar sobre o cristão e o trabalho, e em novembro nós vamos falar do cristão e a cidade. E nós devemos querer o bem da cidade. A nossa declaração de visão é uma igreja centrada no Evangelho para servir a cidade, né? Então devemos orar pelos governantes para quê? Para que a nossa cidade possa crescer e se desenvolver. Agora esse salmo termina dizendo que o nosso Deus é o único que faz feitos maravilhosos. E isso eu vou falar semana que vem. E fechar essas 4 pregações sobre a relação com a política. Por que nós não devemos depositar nossa esperança absoluta, 100% nos políticos dessa terra? Ainda que eles sejam simpatizantes da fé cristã. Porque o único Rei eterno e imortal, justo, cujo seu reino traz verdadeira justiça, paz e alegria, é o nosso Rei, Senhor Jesus. E semana que vem eu vou falar sobre o Rei Jesus, sobre tudo que a Bíblia aponta para o reinado dele que será eterno, o qual é a nossa esperança. Mas 4 aplicações para a gente orar hoje. Primeiro, dentro dos assuntos que nós já vimos essas 3 últimas semanas, nós como cristãos devemos entender que política é um assunto relevante para os cristãos. Acho que já deu para resumir aqui. Política é um assunto relevante para nós cristãos. Tudo que ela envolve, nós não podemos, eu não me envolvo com isso. É claro que esse envolvimento, ele tem um significado, vamos dizer assim, puro, né? Não é como alguns por aí estão se envolvendo, não. É esse envolvimento de se preocupar, né? É esse envolvimento de entender que quando os justos florescem, o povo se alegra, né? Isso tem a ver com política. Segundo, tudo que eu resumi nessas 3 pregações, eu acredito que pode nos orientar na hora de votar semana que vem. Amém? Tudo que eu disse pode nos orientar a escolher o nosso candidato, a entender tudo que envolve, a analisar para que a gente escolha quais os números a gente vai apertar semana que vem em todas as esferas, tá? Estadual e tudo mais. Terceiro, e aqui é importante, independente de quem ganhar as eleições a semana que vem, devemos, em primeiro lugar, orar pelo governante, ou pelos governantes, né? Por todos que exercem autoridade, não só presidente, mas em todas as esferas. Independente de quem ganhar, devemos orar por eles. Então eu já vou adiantar aqui. Semana que vem, como o nosso culto é de manhã, né? Nós só vamos cultuar o Senhor sabendo quem ganhou no domingo depois. Independente de quem ganhar, nós vamos no domingo seguinte orar por ele aqui no culto. Amém? Para que o nosso Deus governe o coração dele durante todos os 4 anos. E a segunda coisa, devemos, como eu disse semana passada, devemos continuar sendo proféticos independente de quem ganhar. Amém? Independente de quem ganhar, em semana passada eu disse o que eu quero dizer com esse profético. Devemos ficar, não só domingo que vem, mas os 4 anos do governo sendo profético. Atentos, olhando, para quê? Fazendo não só orações, mas pegando esses assuntos o qual Deus nos instrui para orar e levando e cobrando todos que exercem autoridade. Olha, o Salmo 72 diz que o governante cuida dos mais necessitados, que ele busca por justiça. Vocês estão fazendo isso? Se não estão, nós vamos ser proféticos em dizer para eles, se arrependam e façam isso.
Principalmente se nós contribuirmos, né? Se for aqueles em que a gente votou, né? Aí temos uma responsabilidade maior. Mas independente de quem ganhar em todas as esferas, devemos não só orar, mas sermos proféticos. Amém? E quarto e último, vote semana que vem, mas não se devote. Vote num candidato semana que vem. O que você julgar diante dessas orientações da palavra de Deus, o que você julgar mais simpático, porque eu sei que nós não vamos encontrar, já disse isso. O único que encarna tudo em que acreditamos é Jesus Cristo. E eu vou falar disso semana que vem. Os outros é olhar qual que é mais simpático, qual que se aproxima mais. Amém? Mas, vote nele, mas não se devote a ele. Não se torne um beata de político. Não se torne um idólatra de político. Amém? Porque político nenhum deve receber a nossa devoção. Por quê? Porque nós devemos devoção completa, absoluta, e nossa esperança, confiança, inclusive na espera e na busca por justiça, só deve ser depositada em um só, que é o nosso Rei eterno e imortal, o único cujo reino será eterno e cujo reino será perfeito. Vamos orar? Fique de pé. Inclusive no capítulo 1, verso 17, Paulo diz assim a Timóteo: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Eu vou pôr a canção de novo, e enquanto a gente ouve aquela canção, ao único que é digno de receber, a gente não só canta ele em adoração com essa canção, mas também vamos orar. Amém? Orando para que o Senhor nos conduza, nos oriente, e que tudo, independente dos resultados da eleição semana que vem, que tudo esteja e permaneça no controle dele. E que ele faça a vontade dele, né? Independente do resultado, eu creio, independente de qual resultado for, vai ser o que Deus quer. Ainda que talvez a gente olhe e diga, mas não é o que eu queria, mas eu tenho certeza, vai ser o que Deus quer. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos.